Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuando aqui o projeto resumindo os capítulos da Bíblia. Vez passada a gente falou sobre o capítulo 2 da Carta aos Hebreus. E foi feita uma breve explanação panorâmica a quem foi escrito e qual foi o motivo. Recapitulando, o motivo foi abafar, silenciar aqueles que queriam judaizar o cristianismo. Esse é basicamente o pensamento que circula, né, que amarra toda a carta aos Hebreus. Este capítulo se divide em duas grandes seções. A primeira parte aborda a superioridade de Jesus Cristo ao profeta Moisés, né? Jesus é superior a Moisés. Lembrando, os hebreus tinham a Moisés quase como um ídolo, ou até como um ídolo, até como um semideus. O escritor aos hebreus, ele coloca a superioridade de Jesus sobre Moisés, do ministério de Jesus sobre o ministério de Moisés. Isso vai do versículo 1 ao 6. A segunda parte aborda sobre o perigo de ser incrédulo, terminando com os versículos 7 ao 19. Beleza? Há um perigo de ser incrédulo. E a gente vai ver as características, as marcas que um incrédulo demonstra, né? Os judeus, apesar de serem religiosos, eles são rebeldes contra o seu próprio Deus. Eles são rebeldes contra a sua própria escritura sagrada. Por um pequeno motivo. Jesus, quando estava andando aqui no seu ministério terreno, ele falou aos líderes religiosos: vocês morrerão em seus pecados. Por que ele falava essa frase? Porque prostitutas, cobradores de impostos, pecadores, estavam crendo, estavam depositando a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, na messianidade e nos sinais e prodígios que confirmavam a messianidade e a mensagem do arrependimento e do reino de Deus para aqueles que estavam sendo chamados para a salvação. Ao contrário dos fariseus, não estavam crendo, estavam colocando obstáculos para si mesmos para não aceitar a messianidade de Jesus Cristo de Nazaré. A primeira parte possui os tópicos A, B, C e D. O tópico A tem a característica e fala o seguinte: todo escolhido reconhece a supremacia do ministério de Jesus sobre qualquer outra figura, né? Então, Jesus, na sua carta aos Hebreus, ele é colocado como superior ao próprio Moisés, né? Superior, visto que ele é o próprio Deus, né? Que de antemão falou através dos seus profetas como seria aquilo que seria réplica, né? Daquilo que seria a réplica da realidade. Lembrando, Moisés, ele fez uma maquete de como seria o ministério, de qual seria o trabalho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, através de símbolos, através de símbolos de como seria o trabalho daquele que retiraria, através do seu sacrifício, do seu derramamento de sangue, os pecados de todos aqueles que seriam chamados para a salvação. Ele fez uma réplica, era uma réplica, considerar o ministério. Por isso o trabalho de Cristo é superior, porque ele veio fazer
fazer efetivo todas esses sinais, símbolos da ritualística judaica, né? Ponto B. Jesus foi fiel como Moisés. Por que é importante acrescentar essa realidade? Quando Moisés, finalizando seu ministério, ele pelo Espírito Santo, ele falou o seguinte: olha, depois de mim vai aparecer um outro profeta que fará as mesmas coisas que eu. Ouçam esse profeta, porquanto quem não ouvir esse profeta vai ser extirpado do povo sagrado, do povo de Deus, e vai ser morto. E Moisés fez sinais. Ele transformou líquidos em outros, né? Ele fez vários sinais e prodígios que confirmaram o seu ministério. Jesus fez sinais e prodígios superiores, porquanto a lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei que punia com morte e destruição, que mostrava a justiça e a ira de Deus, vieram sim por Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram a ser conhecidas da parte de Deus por Jesus Cristo. Onde abundou os pecados, superabundou a graça. A graça veio a ser conhecida plenamente por causa de Jesus Cristo. Jesus foi fiel com Moisés, né? Então, Jesus, ele preencheu todas as características e sinais e prodígios que Moisés tinha deixado a respeito de outro que se levantaria como ele, né? Jesus transformou água em vinho, Moisés transformou água em sangue. Mudança química, mudança sobrenatural, né? Moisés teve autoridade da parte de Deus sobre os elementos. Jesus teve autoridade com a sua voz de acalmar o mar, né? O mar da Galileia ali, né? De acalmar. Moisés humilhou os deuses, demônios que estavam no Egito através das 10 pragas. Jesus expulsou demônios pelo poder do seu dedo, do dedo de Deus, da autoridade. Então, foram vários sinais que Jesus foi preenchendo. E os incrédulos judeus, religiosos, foram se autobloqueando para não aceitar a messianidade de Jesus. Ponto C. Por ser Deus e arquiteto e construtor da casa de Deus, Jesus Cristo é superior. Porque nós, que agora somos a realidade do templo de Deus, casa de Deus, Moisés fez apenas sinais e figuras, coisas semelhantes daquilo que seria a realidade, né? Toda aquela figura do candelabro de ouro, da propiciação, onde eram mortos aqueles animais, todo aquele símbolo, todos aqueles bodes, isso era a sombra daquilo que seria em nossas vidas. Templos vivos, sacrifícios santos e agradáveis, tudo aquilo que Moisés tinha escrito, todas as ritualísticas dos sacrifícios de perdão, de paz com Deus, que eram derramamento de sangue de animais inocentes, eram sinais daquilo que Jesus iria fazer aqui no seu ministério terreno. E todos esses requisitos, Jesus, o Filho de Deus, os preencheu e é superior a Moisés, porque Moisés sempre andou naquilo que era sombra daquilo que haveria de vir. Apesar de que foi fiel, não foi superior ao próprio cumprimento de tudo, Jesus Cristo, né? Por isso que ele é superior. E o escritor aos Hebreus, ele sempre martela em cima da messianidade de Cristo. Olha, superior é Cristo. Olha, superior é o ministério de Cristo. As palavras de Cristo são superiores. A incredulidade é um perigo, né? A fidelidade é o ponto D agora, da primeira parte. A fidelidade e perseverante, a fé corajosa,
são marcas de quem Cristo, a quem Cristo está operando salvação. Ah, eu me batizei, beleza. Ah, eu aceitei Jesus. Ah, eu levantei a mão e fui lá para frente. Nossa, que legal. Tá, mas você está manifestando fidelidade perseverante? Ou foi só uma emoção do momento? Aí depois já aparece uma tentação, aparece qualquer besteira, você se desvia. E aí? Tem fé corajosa? Ah, eu tô com medo, não vou falar de Jesus pra ninguém, porque eu... aí no intervalo do meu trabalho e tal, todo mundo tá falando de besteira, uma oportunidade maravilhosa para falar de Jesus, para falar do que Jesus fez na sua vida, e você não faz isso. Isso manifesta uma fé corajosa? Ou você recebe uma proposta indecente no seu trabalho, seja imoral ou seja de ganhar dinheiro ilícito. Aí você cede porque todo mundo está fazendo isso, porque você, pela pressão do grupo, é levado a fazer isso. Será que isso é uma fé corajosa? Será que você está demonstrando uma fé perseverante, uma fé corajosa, a qual são marcas daquele a quem Cristo está operando a salvação? Faça um inventário da sua vida. Se autoavalie, né? A segunda parte possui os tópicos A, B, C, D, E e F. A, B, C, D e E. O primeiro tópico fala o seguinte: não há perdão de pecado se o sujeito se resistir à verdade plena sobre Jesus Cristo. Por que os hebreus até hoje que morrem não crendo na messianidade de Cristo, eles vão para o inferno ou para a perdição? Porque não depositam a sua fé na messianidade de Cristo. Jesus Cristo, historicamente, ele cumpriu com todos os requisitos da messianidade, do Messias, né? E se bloquearam a isso, né? Então, não existe mais sinais maior e superior do que a ressurreição dele dentre os mortos. Bloqueando-se para isso, não há perdão de pecado. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Se você não crê no Messias, não há outro escape. Você vai morrer nos seus pecados. Por isso que os judeus, por mais religiosos, por mais bonitinho que eles se apresentem, eles estão mortos e debaixo da maldição de Deus. Porquanto não se cumpre neles a dupla imputação, que é, na cruz foi lançado sobre Jesus a minha e a sua iniquidade e as nossas falhas e dívidas que tínhamos para com Deus. E sobre nós foi lançados a justiça e os méritos de Cristo. Assim a justiça e a misericórdia se fizeram uma só, chamando-se graça imerecida. Porquanto sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porquanto somos feitura sua, para que andássemos segundo as obras que ele nos separou diante da fundação do mundo. É assim que fala Efésios. Então, é isso que acontece quando a pessoa crê, mas ao contrário, se a pessoa não se rende à plena verdade sobre Cristo, ela vai morrer em seus pecados. Por mais que manifeste boas obras, por mais que faça o bem à direita, à esquerda, por mais que ele tente, né, viver uma vida moralística, moral, não vai adiantar nada. Se ele não reconhece Cristo, porque não reconhecendo Cristo, você não nasce de novo e não consegue viver de acordo com o modelo que Deus estabeleceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só através de Cristo. Ponto B. Uma das marcas da apostasia é ver os sinais da messianidade de Jesus, de Nazaré, e não aceitar. Simplesmente. Quando você compara o caráter de Cristo manifestado nos evangelhos com o caráter profético de como seria o Messias, lá em Isaías, nos demais profetas, você fica pasmo, porque são muito semelhantes, casam perfeitamente. E os judeus sabem muito bem disso e insistem em negar
a Cristo, porquanto fazem isso, não têm perdão de pecados. Estão se perdendo. Né? Ponto C. Afastar-se ou sentir repulsa pela mensagem da messianidade de Jesus Cristo é outra marca. Quando você se aproxima de um judeu para falar sobre a messianidade de Cristo, a primeira reação deles, se a pessoa não é eleita por Deus para salvação, é repulsa. E se a pessoa não é mesmo eleita para salvação, não é o dia dela nascer de novo, ela vai sentir repulsa, nojo, pela plena verdade a respeito da messianidade de Cristo. Você pode ir lá no Salmo 21, você pode ir lá em Isaías 53, você pode ir lá em todos os profetas e salmos que falam a respeito de Cristo. Eles vão sentir repulsa, vão sentir nojo, vão até te violentar, vão te bater porrada, vão te expulsar. Né? É isso que acontece com os judeus. E o ponto D. A incredulidade é pecado que embrutece, né? Te deixa violento, te deixa como um animal bruto, não te faz raciocinar, te faz te empurra a ser violento, seja com palavras, seja com atitudes, seja moralmente. E é uma característica de uma pessoa que está em seus delitos e pecados e está se perdendo. Ponto E. A rebelião, a desobediência contra Cristo promovem o não ter acesso à terra prometida. Ah, mas eu sou judeu. Ah, mas eu sou da linhagem das famílias e tal. Não importa, isso é lixo. O próprio Paulo falou. Tudo a minha questão religiosa judaica, eu tive como lixo, como esterco, como perca, por causa de Cristo. Porque toda essa linhagem, toda essa genealogia infinita, João Batista falou a respeito disso. Você, raça de víboras, arrepende, mostre frutos de arrependimento. Você não sabe que Deus pode fazer filhos de Abraão dessas pedras? Produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Arrependimento é metanoia, mudança de pensamento, mudança de hábitos, de vida. Então, devemos mudar em nome de Jesus. Não devemos deixar nos arrastar por aqueles que insistem em judaizar o cristianismo, porque estaremos em tentação de apostasia e incredulidade. Deus nos ajude em nome de Jesus a sermos fiéis até o final e acreditar na verdade plena a respeito da messianidade de Cristo e no que isso implica em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.